manias. Como é que uma mania se constrói? É possível acabar com a mania ou só controlá-la? Então, é isso tudo que a gente vai discutir hoje e conversar e deixar com uma clareza maior sobre esse assunto. Mania é um comportamento que está dentro de algumas necessidades. Quais são essas necessidades? O que fazer para não ter mais essa necessidade? Como oferecer para o organismo respostas, não só para entender, mas finalmente virar a página desse tipo de novo comportamento. O que é exatamente uma mania? Para a gente entender todo o processo que leva, a gente precisa entender o que é caracterizado como mania. É toda ação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Então, olha só, primeira coisa que eu disse aqui para vocês é toda ação. Já guarda isso. Na verdade, anota aí e grifa 20 vezes o que eu acabei de dizer. É toda a ação. Então, peraí. Por quê? Porque a mania é caracterizada também como um comportamento de ação. Eu não fico recluso em um canto pensando comigo mesmo ou preso comigo mesmo. Eu preciso de uma ação. E essa ação ela é repetitiva porque eu preciso fazer uma vez. E quando eu venço, na verdade, aquele ciclo, eu preciso recomeçá-lo em um determinado momento. Depende da frequência, né? Essa frequência depende da intensidade do conflito, mas isso pode ser uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez a cada minuto, enfim. Repetitivo é repetitivo. Compulsivo. Compulsivo diz o seguinte: se eu não fizer isso, eu começo a ter alterações, modificações da minha personalidade. Então eu posso ficar mais irritado, eu posso ficar até trêmulo, eu posso ficar violento, eu posso ficar inquieto. Modificações do meu comportamento. Então eu preciso de uma realização. Por isso que a gente fala que é uma compulsão. Eu preciso fazer aquilo. Inconsciente, porque mesmo que eu tente me livrar daquela ação, da realização daquela ação, eu já me pego realizando. Então, por exemplo, se você tem mania de roer as unhas, você pode falar assim: eu vou parar de roer as unhas. Eu não quero mais roer unhas. E mesmo que você dê essa ordem consciente, o que acontece? Você já se pega roendo unhas. Por quê? Porque existe algo que predomina, uma informação que predomina, que está acima do consciente. Então, quando você se pega conscientemente dentro de uma situação, já é a realização da ação. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para a questão de o que é compulsão. Porque eu disse para vocês que mania é uma ação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Esse adendo aqui na compulsiva que é muito importante. Compulsiva, nós entendemos como uma necessidade. Nós temos, eu, por exemplo, eu começo a ficar irritado e demora, hein? Eu sou muito sossegado. Eu começo a ficar irritado se eu estiver com fome, porque fome é uma necessidade. É uma necessidade biológica mesmo. É uma necessidade de sobrevivência. E para mim, Adailton Leonel de Souza, se eu começar a passar do horário de comer, eu começo a me sentir desconfortável. Eu percebo que vou saindo da casinha conforme o tempo vai passando. Então, olha só, porque eu sinto uma necessidade. Ponto. Guardem essa informação. Porque a pessoa que vive dentro de uma situação que é classificada como mania, ela tem, na verdade, uma necessidade. Então, nós temos que deixar julgamentos de lado, porque necessidade é necessidade. Agora, eu vou contar uma historinha minha, para que vocês entendam o que é necessidade por uma visão prática, uma visão cotidiana. Eu morei em São Paulo, acredito eu, 7, 8 anos eu morei em São Paulo. Foi de 1999 a 2006, então 7 anos. Durante 7 anos eu morei na cidade de São Paulo e a gente aprende muito. E eu atendia home care, atendia muito, mas muito mesmo, de segunda a segunda. E um dia tinha um paciente novo, e eu não conhecia muito bem o bairro, já era 2 horas da tarde, e eu não tinha almoçado, então eu já estava saindo ali da casinha. E eu pensei assim, poxa, se eu já entrar para um atendimento, eu vou levar mais 1 hora, vão dar 3 horas da tarde, e eu vou comer o quê? Porque eu não vi nada aqui perto. Então eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito, porque senão passa o time e não vai dar muito certo. Muito bem. E na esquina, o paciente morava num prédio, e na esquina oposta tinha um botequinho.
Não é nem barzinho, não, é botequinho. E nesse botequinho, eu falei, poxa, deve ter alguma coisa para comer aí dentro. Lógico, não refeição, mas alguma coisa que pelo menos enganasse o estômago, né? E eu olhei no balcão, geralmente tem salsicha, tem batata, tem ovo colorido, sei lá, um monte de coisas que geralmente o pessoal faz de aperitivo para tomar as bebidas, né? E aí, olha, esse dia parece que eu olhei e um balcão vazio. Mas lá no cantinho tinha um vidro grande assim, cheio de torresmo. E eu olhei aquele torresmo, parecia um filé mignon na grelha, assim, sabe? Aquela coisa bem com ervas finas. E eu, porque seus olhos, quando você está com fome, ou na verdade, quando você tem uma necessidade, o teu cérebro começa a te iludir, né? Porque você precisa ingerir algo. E se você começar a ficar com mimimi, nossa, eu vou comer o torresmo, eu não sei da higiene, eu não sei da procedência, isso é gorduroso demais, isso vai fazer mal pro meu fígado, isso vai me dar uma desinteria, você não come. Mas aquilo, você bate o olho e parece um filé mignon. Um filé mignon com ervas finas, acabando de sair da grelha, não é? Servido num prato de porcelana. Mas o que acontecia na realidade é que existia ali um torresmo todo torcido que estava sendo servido num guardanapo de papel que estava já derretendo de tanta gordura, de tanto óleo. Mas eu peguei, o meu corpo pedia assim, nossa, que sabor, que... E eu falei, eu preciso disso. Eu mordi. Quando eu, quando eu mordi, escorreu assim, na minha boca, escorreu um óleo da fritura. Meu Deus do céu. Nossa, parece que deu aquele choque de realidade. Aquele choque de realidade porque não estava sequinho o torresmo, tava bem encharcado. Passou a vontade assim. E eu fui atender. Deu vontade de colocar ketchup no guardanapo e mastigar, de tanta fome que eu tava. Isso é porque era 2 horas da tarde. Não era nem assim, 4 horas da tarde, eu não tinha almoçado. Era só 2 horas da tarde. Como eu disse pra vocês, meu ponto fraco é a fome. Se eu ficar com fome, começa a sair da casinha. Então o que eu quero ilustrar com essa história aqui? Existia ali uma necessidade que me levou para uma nova percepção. Me levou para a percepção de que aquilo era saboroso, de que aquilo era gostoso, de que aquilo era saudável, sei lá. O cérebro criou um monte de artifícios para que eu visualizasse, para que eu sentisse atração por aquele torresmo encharcado. Olha só, o nosso cérebro, quando ele tem uma necessidade, e necessidade é algo que eu preciso, porque as explicações do que por que eu preciso ficam para as necessidades assim. Por exemplo, comer, eu preciso comer, senão eu não sobrevivo. Respirar, eu preciso respirar, senão eu sobrevivo. Dormir, eu preciso dormir, porque senão eu não vou sobreviver. E assim por diante. O meu corpo, se ele tem uma situação impactante e inesperada que registra que é uma necessidade absoluta, o seu cérebro acredita. Como um cérebro arcaico, tá? Eu como qualquer coisa. Então, olha só. Se estiver com fome e for ao supermercado, você vai gastar o dobro. Você começa a comprar coisas, você começa a comprar até panela, porque panela lembra comida no supermercado. Eu preciso uma necessidade. Então, o que acontece? Olha só. Quando eu tenho uma necessidade, por exemplo, a necessidade de dormir. Você tem pessoas que começam a ficar com sono, começam a se sentir irritadas, começam a ficar inquietas, começam, às vezes, dependendo do contexto, até ficar agressivas. Então, olha só, porque para essa pessoa é uma necessidade absoluta. Para essas pessoas que têm mais sensibilidade ao sono, é uma necessidade absoluta. E aí, um cantinho qualquer fica parecendo uma cama king size, de hotel, porque os lençóis, edredom de hotel são fantásticos, né? São muito gostosos. Então, olha só, qualquer cantinho, se a pessoa está com sono, um sofá vira uma suíte. Uma cadeira de fios vira, sei lá, uma rede em Búzios. E assim por diante. Por quê? E se não tiver lugar nenhum, é só, ele encosta num canto no chão, gelado, no piso ali, no porcelanato, e dorme
tranquilamente. A mão dele vira travesseiro e ele dorme, porque na necessidade ele só quer um canto para se encostar. O pessoal dormindo no aeroporto, o pessoal dormindo em rodoviária, o pessoal dormindo na rua, né? Um papelão, o pessoal forra com papelão e dorme. Então, olha só, necessidade é necessidade. Então, por que que eu fiquei aqui esse tempo todo falando sobre isso? Porque quando eu tenho uma pessoa que é classificado como maníaco conosco, ou que a gente conhece, nós não podemos usar o nosso julgamento. O julgamento é muito cruel com essas pessoas, porque elas na verdade estão vivendo uma necessidade. Elas estão cumprindo o que a necessidade está pedindo, está recrutando, tá? Agora, não é tão fácil assim entrar nessa área que é a mania. Por quê? Porque eu preciso que aconteçam várias situações. Quando eu digo várias, são pelo menos 2 situações. Impactante, inesperado e com um contexto dramático. Agora, olha só, eu preciso que essas situações aconteçam com todo esse cenário e uma segunda situação aconteça. Essa segunda situação tem que fazer um link com a primeira situação. Tem que se casar. Tem que casar. Não pode ser a mesma, mas tem que casar. Além disso, essa segunda situação tem que acontecer antes que a primeira se resolva. É como se eu estivesse de cabeça cheia. 2 hemisférios cerebrais que agora estão ocupados. Por quê? Porque tenho que ter 2 situações impactantes, inesperadas, dramáticas, com mesmo contexto e cada uma em um hemisfério cerebral. Se eu não tenho nenhum hemisfério cerebral íntegro, o que acontece? Eu tenho que ir para uma nova realidade. E nós chamamos essa nova realidade de depressão ou mania, tá? Dentro de algumas classificações. Hoje o assunto é mania. A mania, ela vai se expressar quando o peso maior, quando eu digo peso, é quando o conflito mais forte, né? Porque eu falei que tem que ter pelo menos 2 conflitos. O peso maior estará no hemisfério esquerdo do cérebro. Aí eu fico maníaco, tá? A palavra maníaco ela é muito pesada, né? Porque os jornais amam essa palavra e geralmente ilustra tragédias, ilustram situações assim muito impactantes. É o maníaco do parque, é o maníaco não sei das quantas, é o maníaco da luz vermelha, o maníaco geralmente assim situações catastróficas. Mas eu sinto muito, se você rói unhas, você já estaria sendo classificado como maníaco. Por quê? É uma ação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Não adianta negar. Ah, mas é só o cantinho. Roer é roer, tá? Mas não pegue esse peso da palavra maníaco, que é uma palavra que já entrou numa classificação muito rotulada. Pegue o seguinte, eu tenho, por alguns motivos, a adoção de uma estratégia do meu organismo para algumas situações que eu ainda tenho dificuldades em resolver. É um novo comportamento. Então você vai para um novo nível de realidade. E nesse novo nível de realidade, você tem um novo comportamento. Porque se você vai para um novo nível de realidade, você tem que adotar um novo comportamento. Senão, você não sobrevive. E esse não sobrevive é porque a sua percepção está dizendo isso. Assim como é necessário, se você está muito cansado, encostar-se num canto e dormir. Se você está com muita fome, encontrar uma comida para comer. E isso, muitas vezes as pessoas não percebem que a mania dela precisa de um tratamento já. Porque às vezes fala assim, não, isso aí, meu marido é cheio de manias. Minha mulher tem as manias dela. E acha assim, que é algo que distrai, é um hobby. Eu já fui maníaco de colecionar DVDs. Se eu abrir aqui, tem um armário aqui no escritório de casa, tem um armário, tá lotado de DVDs. Alguns ainda lacrados, de filmes que eu assisti e gostei, então eu comprava, tudo original. Tem mais de 200 quando eu contei. Tem documentários e tem musicais também. E assim, eu não emprestava pra ninguém. E eu era assim, ficava procurando na internet aquele filme, aquele musical. E quando encontrava lojas americanas, eu tinha que sair com 3, 4, porque lojas americanas sempre tem aquele balcão de promoções,
né? Então eu sempre achava ali 3, 4, era uma necessidade, eu tinha que fazer isso. Isso foi no passado. Hoje meu filho vem aqui, abre esses DVDs, hoje mesmo, abre os DVDs, cai no chão, eu recoloco, tá tudo tranquilo. Mas olha só, às vezes você pensa assim, não, isso é só uma mania que não faz mal pra ninguém, é super tranquilo, é o hobby dele, colecionar isso, colecionar aquilo. Só que se aumentar o conflito, o que acontece? Vai aumentar o nível da mania. Então, por exemplo, se eu estivesse continuando com essa mania, é provável que eu estivesse colecionando agora DVDs estrangeiros, DVDs raros. Na verdade, eu tinha começado a ter, eu tenho alguns musicais que vieram de fora, né, importados, são guardados. Por quê? Porque você começa a ir para outro nível conforme vai aumentando o conflito. Porque você precisa de novos desafios. Aquela frequência de vencer o mesmo desafio começa a não te desafiar mais. Então você começa a criar um novo ciclo. E aí você começa para outro nível. E aí é o ponto de você começar a pagar caro por isso. Eu lembro que um DVD importado que eu comprei, da Faith Hill, que é uma cantora canadense, eu lembro que eu paguei na época assim, coisa de 8 vezes o valor de um DVD normal, e eu não via problema nenhum nisso. Eu não via problema nenhum. E é aí que está o maníaco. Ele não vê problema em pagar o preço monetário, ou de tempo, ou de qualquer valor para ele conseguir o que ele enxerga como uma necessidade. Não há problema. Então, se ele de repente quer muito algo, quer completar o álbum de figurinhas raras, quer completar uma coleção de tampinhas, parece besteira, mas ele é capaz de vender um carro para comprar uma figurinha, se desfazer de um automóvel para comprar uma figurinha e terminar o álbum de figurinhas dele. Nossa, isso é um absurdo. Pro maníaco, não. Pro maníaco, isso é altamente coerente, porque ele não precisa do carro tanto quanto ele precisa daquela figurinha, na percepção dele, no mundo novo dele. Agora, o que levou ele para lá? Essa é a nossa investigação. Quer ver, por exemplo, uma outra questão? Às vezes você fala assim, nossa, meu filho acho que está com depressão. Aí você fala, por quê? Porque ele entra no videogame e não sai mais. Então, olha só, peraí, eu disse para vocês que mania é uma ação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Então, o que acontece? Se tem essas características, a criança que não sai do videogame é uma ação. E se é uma ação, eu estou dentro da mania. Na verdade, os pais às vezes podem acreditar que ela está depressiva porque ela fica isolada lá, vai dormir às 3 da manhã, às 4 da manhã, enfim e tal. Então o que acontece? Não, ela está dentro de um processo maníaco. Porque a mania, ela pode ser real, simbólica, imaginária, virtual também. Então, é uma mania virtual, ela fica ali com o controle na mão. Apesar de estar isolada, ela está dentro de uma missão, ela está dentro de um campeonato, ela está disputando com outras pessoas na rede, né, da internet. Ela termina um nível e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Olha só, é uma ação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Por que que é inconsciente? Porque passa da hora de comer, passa da hora de dormir. Então as necessidades básicas do nosso relógio biológico são ignoradas por essa necessidade de repetição. Essa pessoa perde a hora de comer, perde a hora de dormir, não se relaciona mais, uma questão social. Os pais saem para comer pizza, a criança fica jogando videogame. Os pais saem para tomar sorvete, a criança fica jogando videogame. Não quero sair. Os pais vão para a praia viajar e ele fica jogando videogame. Quando uma ação repetitiva, compulsiva e inconsciente ultrapassa o convívio social, é preocupante. Porque está indo para um nível muito perigoso. E aí nós estamos falando de mania. Então olha só, uma criança, um adolescente, um adulto, ele tem um hobby. Qual a diferença de hobby e mania? A diferença é o seguinte: a mania, ela é uma necessidade, como eu disse para vocês. Se é uma necessidade, eu preciso daquilo. Agora, o hobby é o seguinte: se eu gosto, por exemplo, de jogar tênis todo final de semana, em determinado final de semana não vai ser possível. E aí eu fico inquieto, fico irritado, fico deslocado, enfim, tal. Ou seja, aí eu tô maníaco.
Porque aquilo tem uma frequência, esse ciclo não está sendo vencido. Então, eu estou falando de uma mania. Agora, o que é um hobby? Ah, eu gosto de jogar tênis todo final de semana. Ah, nesse final de semana não vai dar porque nós recebemos visitas. No próximo final de semana a gente vê se dá certo. O hobby, ele é algo que você gosta de fazer, mas não é uma necessidade. Se você tem algo social, você não necessariamente dispensa. Se der para encaixar as duas coisas, beleza, ótimo. Mas não deu, você não muda o seu comportamento. Você não fica irritado, você não fica inquieto, você não fica deslocado. Você continua normal. E você não abre mão de qualquer coisa para realizar aquilo. Quando você tem mania, você abre mão de qualquer coisa para que você entre no ciclo. Quando é apenas um hobby, depende. Você vai ver, não, eu prefiro isso ou prefiro aquilo, mas não abre mão de qualquer coisa. O principal termômetro, vamos dizer assim, nosso é, se você não puder realizar aquilo, você muda o seu comportamento ou tudo bem para você? E como é que eu faço, como é que eu posso intervir para interromper esse processo? Se a pessoa, como eu disse para vocês, ela vai para um novo nível de percepção, ela tem um novo nível de comportamento, beleza. E como é que eu faço para reverter esse quadro? Olha só, se você tiver ferramentas para identificar o que deu origem a essas duas situações traumáticas, que somadas levam a pessoa para uma nova percepção. Se você tiver ferramentas que você consegue extrair essas informações, vai ficar muito mais fácil. Se eu consigo identificar, isso se torna muito mais fácil. Então, por exemplo, muitas vezes você vai conversar com o seu paciente ou seu cliente e essa lembrança não vai vir à tona. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que a pessoa que tem uma determinada mania, ela está numa nova percepção, diferente da realidade. Então, muitas vezes, ela não vai conseguir acessar aquela memória do que você quer ouvir, do que você precisa ouvir. Olha, quando começou, o que estava acontecendo nessa época, o que aconteceu com você de uma maneira impactante, inesperada, dramática. E aí você não tem que escutar apenas uma situação, você tem que escutar duas. E verificar se essas duas informações elas se combinam, elas se entrelaçam. Mas eu posso extrair algumas informações de forma palpatória. Como assim de forma palpatória? Como extrair uma informação verbal que não é possível o paciente nos entregar, tá? Então, por uma palpação que é bem específica, é leve, é bastante sutil, na pele do paciente a gente consegue rastrear algumas memórias celulares. E aí a gente consegue chegar em data e evento que aconteceram situações chocantes na história dessa pessoa. Aí fica mais fácil de estimular. Nós vamos elaborar uma verbalização bem específica, bem direcionada, que vai ao encontro daquele acontecimento. Não é um conselho, está longe de ser conselho. É uma informação que vem ao encontro do fator causal, das características que deram origem a esse novo comportamento.